TR ajudou. Você voltou. Sim, eu voltei. Me senti um idiota. Tinha uma pergunta importante que queria fazer a vocês e não fiz. Eu esqueci disso. Então, é sobre evolução. Então, eu já ouvi você falar sobre isso às vezes. Então, eu só estava curioso se você poderia reiterar seus pensamentos. Por quê? Existem partes do Alcorão ou do Islã que explicitamente não aceitam ou rejeitam a evolução. E por que isso? Então quando você fala de evolução, obviamente a evolução por si só é algo. Então, quando você tem a ideia, o modelo de Darwin que foi, sabe, mudado recentemente e rejeitou muitas coisas dele. E aí você tem o neodarwinismo e depois as mudanças. Qualquer que seja a visão predominante da evolução hoje, quando você usa o termo evolução, eles estão se referindo a isso, certo? Posso definir isso então. Pode falar. Certo. Então, a maneira como eu penso sobre isso, e especificamente o que eu quero que você comente, é a ideia de que, através da competição e através de, você sabe, a seleção natural, você pode ter uma quantidade suficiente de deriva genética ao longo do tempo que, eventualmente, essa espécie se torna diferente o suficiente com o passar do tempo, onde eles não conseguem mais se reproduzir com as, sabe, espécies anteriores de onde vieram. Então, só essa definição. Sim. Então isso inclui muitas. Não é apenas uma teoria. Muitas teorias teriam descrença, por exemplo, mas elas têm coisas diferentes porque podem discordar. Por exemplo, sobre a origem, é uma origem ou mais de uma origem. Eles podem discordar sobre a árvore da vida, podem discordar sobre os detalhes da seleção natural, podem discordar sobre outras coisas, mas eles podem aceitar isso. Por exemplo, a questão é, em geral, qual é o problema que o Islã tem? A gente pode dar tipo um parâmetro. A ideia é que os seres humanos vieram de algo que evoluiu de qualquer tipo de animal ou criatura em transição. Isso está completamente contra o Alcorão e os Hadith, porque o Alcorão diz que Allah criou Adão, moldou ele com suas próprias mãos, Allah moldou Adão, e então soprou uma alma em Adão diretamente. Então não há o. E então o Alcorão também diz isso. A descendência dele vem de Adão. A descendência de Adão vem de Adão. Então Adão e sua descendência vêm dele. Adão criado diretamente por Allah. E há vários hadiths se referindo a isso de Allah, o processo de criação. Que ele foi criado no céu primeiro, e depois Allah o mandou para a terra. Não pode haver nenhuma mistura e mistura, porque ele nem estava na terra naquela época. Ele foi moldado e criado diretamente por Allah Azza wa Jal, diretamente por ele. E então uma alma foi soprada nele, e depois ele foi enviado para a terra. E então ele teve essa descendência, basicamente de um homem. Isso está no Alcorão, você está dizendo. Com certeza no Alcorão nos Hadith. Então, tá, e até que ponto? Eu ouvi você comentar várias vezes sobre como há certos versículos que são claros e explícitos, enquanto outros podem ser. Bom, talvez você me diga. Eles podem ser interpretados de forma mais metafórica. Não. Tem. Ok. Por que é tipo? Quando você diz que ele soprou vida nele, é como? Quer dizer, eu sou totalmente a favor da ideia de que, você sabe, Deus pode fazer qualquer coisa. Ele é todo-poderoso. Mas, o como ainda é um mistério, né? Tipo, como Deus age de maneiras misteriosas. A gente acredita nisso. É. Então. Então, só porque algo não é compreensível para nós, não significa que isso deve desafiar as leis da lógica. Por exemplo, a gente não brinca. Não tem nada ali. O que desafia as leis da lógica. Bom, algo literalmente vindo do nada, além do Big Bang, por exemplo. Tipo, vamos apenas dizer que Deus estabelece todas as condições iniciais. E ele pode. Meio que, você sabe, ele está acima do tempo. Então ele pode ver tudo e ele é todo-poderoso. Mas o universo ainda tem que seguir as leis da lógica. Um ser humano não pode simplesmente aparecer do nada, né? Ainda tem que haver uma maneira de isso acontecer. Você entende? Eu acabei de descrever a maneira para você que Deus o criou. Então ninguém está dizendo que vem do nada. Você está dizendo que Deus o criou. E Allah não o criou na terra, como eu acabei de te dizer. Allah o criou no céu. Então Allah, Azza wa Jal, o moldou. Allah, Azza wa Jal, diz no Alcorão diretamente. Allah ordenou aos anjos que se prostrassem a Adão, e Satanás também estava lá. E ele foi ordenado a se prostrar a Adão.
Quando ele não se prostrou, Allah Azza wa Jal disse-lhe: O que te impediu de se prostrar diante do que eu criei com a minha mão? Tá bem. Explícito. Deus criou isso. Allah diz no Alcorão: Criou o insan de barro. Ele criou. Ele começou a criação do insan, dos seres humanos, de uma substância parecida com barro ou lama, cortado na raiz, mencionado no Alcorão. Então ele fez sua descendência, a partir de um líquido, que basicamente se refere ao sêmen e ao esperma, etc. Certo? Bem claro, no Alcorão, Allah Azza wa Jal diz que ele é quem te criou de uma só alma. Ele criou. É feito a partir disso porque nós construímos. As narrações também mencionam a criação de Eva e como Eva foi criada da costela de Adão. Tudo isso está mencionado explicitamente no Alcorão. Então, não há como, não há espaço para metáfora. Basicamente, se você disser que isso não é literal, então você pode dizer que qualquer coisa não é literal. Eu posso dizer que Deus não é literal. A oração não é literal. Isso não é literal. Isso não é literal. Então, basicamente, no Islã, ou na verdade em qualquer língua, ou em qualquer lógica básica, as coisas são entendidas de forma aparente. A menos que haja uma razão que te leve a uma metáfora ou a um significado alegórico, ou qualquer coisa do tipo. Então, você pega as informações do jeito que elas são. Se eu te disser, me dá a garrafa de água, você não acha que estou me referindo a você. Não me dá um pouco, sabe? Jogar água na minha cara. Você entende que eu te dou uma garrafa de água significa me dar uma garrafa de água, certo? Então, a gente pega a linguagem pelo seu significado aparente. Agora, a gente não se desvia disso, exceto se houver um líder. Por exemplo, se eu digo que havia uma linha dando uma palestra, agora, você se desvia do significado literal para um significado metafórico. Porque se você entender isso, as linhas não falam. Portanto, eu provavelmente estou me referindo a um homem corajoso dando uma palestra muito forte. É por isso que eu uso o termo mentindo para ele. Você agora se move para um significado que não é literal. Então, quando se trata de linguagem, quando se trata do Alcorão, da Suna ou do Hadith, a gente pega o significado literal de tudo, exceto se houver uma evidência do Alcorão e do Hadith. Não é a minha compreensão, porque qualquer um pode trazer sua própria interpretação do Alcorão e do Hadith. Isso nos leva do significado literal para qualquer outro. E sim, esse é o caso com Adão. E esse é o caso com a revolução. Esse é o caso com qualquer coisa no Alcorão, não só com isso. Talvez eu possa oferecer a minha própria maneira de reconciliar isso, porque o que você descreveu, eu não discordo, mas não é mecanicista. E quando você diz isso, a menos que haja evidência, eu sugeriria que não precisa ser tão preto e branco. A evidência pode ser, por exemplo, a evidência pode ser lógica ou científica, isso. Se algo desafia, sabe, algum tipo de ciência ou lógica que conhecemos, então, talvez a gente possa incorporar isso de uma forma mais ampla. Então, por exemplo, quando você estava falando, eu estava pensando, ok, Deus criou Adão do barro. Bom, quando você diz isso, soa muito parecido com, claro, a gente não sabe de onde a vida no âmbito científico veio. Mas todas as teorias por aí especulam que veio de algum tipo de sopa química. Ok, sopa química depois de um tempo suficiente, seja lá o que for. Não estou dizendo acredito. O que veio de uma sopa química? A primeira célula. Vamos dizer, você tem esse versículo de interações químicas. Eles eventualmente começam a. Ok, então isso para mim soa como vindo do barro. E depois de um tempo suficiente, isso evoluir para um humano. Então, por que isso é incompatível com o que o Alcorão diz? Por quê? Deus ainda tinha que fazer isso, né? Não é como se tivesse acontecido por conta própria. Deus ainda era a causa de todas as causas. Ele ainda tinha que fazer isso. Então ainda foi pelas mãos dele, pelo sopro dele, todas essas coisas. Então, por que isso é incompatível com, ok, Deus simplesmente fez um humano? Por que não pode ser ao longo do tempo onde uma célula eventualmente se transforma? Porque, sabe, 99% do nosso DNA é parecido com o dos animais. Então, o que é mais provável? Tudo bem. Então, primeiro, isso é tipo um grande exagero. Eu acho que qualquer um que esteja ouvindo isso vai saber o quão grande é esse exagero. Mas para responder a você, ok, não se trata do que você me oferece, porque eu não estou interessado. Isso tudo com respeito a você também. Eu não estou interessado no que você está me oferecendo ou no que qualquer um está me oferecendo. Porque eu não sou quem define as regras aqui. Não é como se. Olha, isso sabe, eu vou te dar algumas.
Sabe, eu vou te dar algumas ideias. E aí você pensa nas ideias. E agora vamos mudar o Islã para essa ideia. Não funciona assim no Islã. Não tô dizendo. Não, não, eu entendo, mas eu só estou tentando te dizer que quando você propõe algo, é irrelevante. Porque as regras do Islã já estão definidas. É assim que o Islã funciona. O Islã não é um lugar onde alguém vai chegar e apresentar sua própria ideologia. E aí a gente vai torcer e mudar as coisas com base no que aquele indivíduo pensa. Muitas pessoas na história tentaram fazer isso. Isso não é algo novo. Então, o Islã tem regras definidas. E não só o Islã. Como eu disse, a linguagem tem regras definidas. As pessoas pegam um significado literal aparente, a menos que haja evidências que indiquem o contrário. E quando se trata da sopa e disso e daquilo e da ciência, deixa eu só responder ao que você disse, de qualquer forma. A primeira coisa é a sopa científica em que eles acreditam. O começo da vida não tem nada a ver com Adão. Está se referindo a um peixe no começo. Você tem a primeira célula que depois se torna um peixe. E aí aquele peixe começa a andar na terra. E então aquela terra se torna múltipla. Aquele peixe, desculpa, na terra se transforma em várias coisas. E essas coisas se tornam várias coisas. E essas coisas se tornam várias coisas. E então, a partir de um nascimento normal entre dois seres, você tem Adão. Você não tem uma criação direta sem mãe ou pai, que é o que o Alcorão está descrevendo, certo? Você não tem isso. Então essa é a primeira questão que você teria, a segunda questão que você teria. Isso não quer dizer que Allah te criou com as mãos. Se você fosse aceitar essa extensão que você fez, isso não significa que Allah te criou com a mão. Allah cria tudo. Mas quando ele diz com a minha mão ali, ele está se referindo a uma coisa muito específica que ele está dizendo a Satanás. Por que você não está se prostrando àquilo que eu criei com a minha mão? Se Allah cria tudo com a mão, então Satanás diria, mas você também me criou com a sua mão. Você criou tudo. Então Allah está falando aqui sobre algo que era especial, que Adão recebeu, que outros seres não receberam, aquela criação direta que foi dada por Deus. Então agora essa extensão não vai funcionar por essa segunda razão. E agora a terceira coisa mais importante é essa. Não há necessidade de, não temos uma contradição que precisamos reconciliar, porque a ciência não é uma realidade objetiva. Não te dá conclusões objetivas. Eu não preciso mudar o Islã para se encaixar em um paradigma evolutivo que está mudando a cada poucos anos. E isso é baseado em bobagem. Por que isso? É pelo menos o que eu diria, baseado naquela palestra longa. Ou seja lá o que for, a longa introdução. Ou apresentação. Se você quiser assistir no meu canal. Então, quando você tem pessoas fingindo ciência, tentando empurrar a evolução, isso e aquilo, eu não tô nem aí para o que essas pessoas têm a dizer. A ciência já contradisse o Islã antes. E então a ciência mudou para se reconciliar com o Islã. Não que o Islã se reconciliaria com a ciência, mas a ciência mudou para se reconciliar com o Islã. Porque a ciência é uma coisa que muda. Isso não te leva à verdade absoluta. É algo que muda. Não leva a fatos absolutos. Baseado nos dados, nos melhores dados que temos. Temos conclusões. Essas conclusões podem mudar, só orbitando. O Alcorão está dizendo que há 1400 anos mudou muito recentemente. Então, a gente não está interessado basicamente no que a evolução da ciência diz, porque não é uma medida objetiva da verdade. Se eu tiver uma medida objetiva da verdade, essa é uma medida objetiva da verdade. É aqui que eu preciso reconciliar. Se eu tiver uma medida objetiva da verdade, que é o Alcorão, em comparação com uma ideia subjetiva e em constante mudança, a ciência, eu não preciso mudar nada. Se está contradizendo o Alcorão, isso significaria que está incorreto. Essa crença que está sendo empurrada nessa ciência, que muda, está errada. É tão simples assim. Não precisa mudar e ficar jogando jogos e tentando fazer como muitos cristãos fizeram. A propósito, né? Que disseram, tudo no Antigo Testamento sobre a criação é metafórico. A gente acredita na evolução, a gente adota a evolução de forma total. A gente não. A gente não faz isso. Como muçulmanos, a gente diz, sabe, o Islã ensina isso. Isso é o que a gente acredita. E é assim que as coisas funcionam. Porque a gente sabe que isso é perfeito, não muda. Deus não comete erros, os humanos sim. Então, quando os humanos chegam a conclusões, essas conclusões podem estar erradas, enquanto tudo que Deus ensina e diz não pode estar errado. Então, é isso. Essa é simplesmente a resposta para isso. Então, isso me leva a mais uma pergunta. Você mencionou que o Islã é imutável, mas tem pelo que eu entendo, tem uma história acadêmica de pessoas que debatem e chegam a conclusões sobre a interpretação. Então, você sabe. Não com isso. Olha, quando se trata de Islã. Certo, só geral. Não, eu tô te ajudando. Porque no Islã tem algo chamado ijtihad.
raciocínio independente. Se você quiser traduzir isso como isso, raciocínio independente, ou seja lá o que for. Onde você tem um estudioso analisando um texto e tentando tirar regras ou interpretações. Esse ijtihad não é permitido em nenhum texto que é explicitamente claro. Então, no Islã, temos diferentes tipos. Olha, o Islã não é só, sabe, algo básico. E isso é tipo, é algo como o que mais? 400 anos de Tem algo chamado Usul al-Fiqh, que são os princípios da jurisprudência, onde temos textos e diferentes categorias para os textos. Temos algo chamado Sariya al-Tubut e Sariya al-Dalala, algo que é Kata al-Tubut e Kata al-Dalala. Existem diferentes categorias para os textos. Um deles é, por exemplo, esse é um texto claramente definido. Sariya al-Dalala é claramente definido. Não tem interpretação. Mas eu acho, não há interpretação quando se trata desse texto que é. Você não. Pode ter mas eu acho. Então, quando o Alcorão, por exemplo, diz para orar 5 vezes ao dia, ninguém pode vir e dizer, mas você sabe o que? Minha interpretação de 5 é que, na verdade, é um número de corpos. Estamos bem. Você pode levar seu corpo para outro lugar, né? Onde foram feitas essas distinções? Foram feitas pelo profeta. O explícito versus o não explícito. Como eu te disse, isso é linguagem. Baseada na linguagem. A linguagem é levada ao pé da letra, a menos que haja uma razão que te mova. O Alcorão foi revelado em árabe. Essas são as regras da linguagem. Essas são as regras da língua árabe. As coisas são levadas ao pé da letra, a menos que haja uma razão. Isso te tira disso. Portanto, tratamos o Alcorão da mesma forma que ele está no texto que foi revelado em árabe. Allah diz: a clara língua árabe, a língua árabe, está nas regras da gramática árabe, da língua árabe, do entendimento árabe. Então não, caso contrário, a linguagem não tem significado, claro. Basicamente, tipo, ok, você me diz para orar, eu vou te dizer. Na verdade, a palavra orar vem da raiz da palavra na língua árabe. E salah, na verdade, significa conexão. E conexão isso significa se conectar com Deus 5 vezes por dia. Então eu vou me conectar com Deus como um budista 5 vezes por dia e criar minha própria religião. Você sabe, um profeta ali não significa uma pessoa real que estava andando ali. Quem traz essas interpretações absurdas não é invenção. Tem umas pessoas malucas no YouTube que criam um canal e tentam trazer sua própria interpretação do que o texto diz. E isso é irrelevante. A gente não está interessado. Claro, tem intenção nisso. É por isso que você tem escola de jurisprudência. Quer dizer, você sabe, alguém ainda precisa resolver as coisas. Não. Então, o primeiro livro, por exemplo, que foi escrito sobre os princípios da jurisprudência, foi escrito por alguém chamado Islam Shafi'i, que viveu muito cedo, nos primeiros 200 ou 300 anos do Islã. É um estudioso muito antigo. E Islam Shafi'i, ele escreveu aquele livro por uma razão. Tem um trecho de poesia que explica isso. Diz: e a primeira pessoa a escrever sobre os princípios da jurisprudência foi Shafi'i. E outros tinham isso de forma natural, como aqueles que não eram árabes de sua origem. As pessoas que vieram antes deles entendiam essas regras naturalmente. Então, um Shafi'i, quando o Islã se espalhou, da forma como se espalhou, você sabe, vai da China até o Marrocos, todos esses muçulmanos espalhados pelo mundo. Tinha muitas pessoas que não estavam entendendo esses princípios. Então, esses princípios básicos que as gerações mais antigas já entendiam, sem precisar colocar por escrito, ele colocou por escrito para facilitar para quem veio depois. Então, a razão pela qual Shafi'i colocou isso não foi por causa de desentendimentos. Essas coisas já estavam acordadas. Shafi'i só colocou isso por escrito para pessoas que são novas, pessoas que, você sabe, ainda não estão entendendo os princípios do Islã que as gerações mais antigas já entendiam. E esses princípios, você vai ver, são derivados do Alcorão e dos Hadith, todos eles. Esses princípios são do Alcorão e Hadith. Então, não é a opinião dele que nós discordamos e trago. Ele só colocou isso mais fácil para simplificar, para que as pessoas pudessem entender. Pode. Quando você coloca dessa forma, você tem um talento para tornar essas coisas mais compreensíveis. Não, é só que eu não acho que seja sobre mim. Eu acho que isso é o Islã, né? Se você apenas entender o que é o Islã, eu acho que as coisas ficam fáceis. É isso. Eu deixo você. Pode ir. Obrigado. Sem problemas, Jerry.